Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é Gledson DJ, fazendo mais um vídeo para você aí nessa segunda-feira pós-derrota pro Cuiabá. E eu anotei aqui alguns tópicos, algumas coisas que eu queria falar com vocês. Uma das principais que eu queria começar o vídeo aqui falando é o seguinte: o Lúcio Flávio, ele não tem culpa no que aconteceu ontem, tá? Quem escolheu o Lúcio Flávio para ser treinador do Botafogo foram os jogadores. Os jogadores bateram no peito e assumiram a responsabilidade de ter o Lúcio Flávio à frente do clube até o final do campeonato. Então, a responsabilidade é toda dos jogadores. Eles têm que fazer por onde, eles têm que correr atrás. E o Lúcio Flávio está ali a pedido deles, junto com o Joel Carli. Então, você que está aí crucificando o Lúcio Flávio, falando mal do Lúcio Flávio, eu acho bom você repensar aí a sua posição, porque o Lúcio Flávio é o menos culpado. Ele fez as substituições certinhas ontem, demorou um pouco para algumas substituições, principalmente o Luiz Henrique, que o Luiz Henrique não era nem para ter voltado do segundo tempo para o segundo tempo, né? Mas o Lúcio Flávio demorou nas substituições ali para colocar o Carlos Alberto em campo, botar o Gabriel Pires também em campo, né? E essas falhas do Lúcio Flávio a gente até perdoa, mas a gente entende que, pelo menos eu entendo, que a responsabilidade do título estar em nossas mãos e escapar é do elenco que acabou pedindo a saída do técnico Bruno Lage e pediu que o Lúcio Flávio assumisse o grupo até o fim do campeonato. Então, galera, essa é a minha posição. Pedindo para você aí, mais uma vez aí, que se inscreva no canal, né? Você que assiste meu canal aí, não é inscrito, que você se inscreva, faça parte aí desse canal, me ajude a crescer. Estou precisando aí chegar aos 1.000 inscritos. O canal vem crescendo bastante aí nas últimas semanas. Eu peço para você que se inscreva no canal e faça parte aí desse canal para que ele possa estar crescendo aí no YouTube. Você que já é inscrito, o seu like ajuda muito, mostra para a plataforma que o conteúdo é relevante, né? Se inscreva também, compartilhe e vá lá nos comentários e manda os comentários aí, escreve para mim, que eu respondo praticamente na hora, respondo todo mundo, não deixo ninguém aí sem bater um papo, porque isso aqui é um canal de torcedor para torcedor. Aqui não tem jornalismo, aqui não tem informação, mas é a opinião de torcedor para torcedor e a gente está aqui fazendo esse trabalho para o torcedor botafoguense. Então, começando, galera, o assunto, falando sobre o Lúcio Flávio, eu enumerei aqui algumas, alguns tópicos, né? E eu comecei dizendo que realmente eu acho que o Lúcio Flávio não é o responsável pelo sucesso do Botafogo no campeonato, não é o responsável pela manutenção na liderança, e sim os jogadores que sabem que o Lúcio Flávio é um interino, mesmo assim escolheram o Lúcio Flávio a dedo para estar à frente do Botafogo até o final do campeonato, tanto ele quanto o Joel Carli, né? Então os jogadores do Botafogo têm essa responsabilidade, eles precisam bater no peito e assumir essa responsabilidade. Ontem o Botafogo fez até um bom jogo, tá? Não vou condenar o time do Botafogo, não vou condenar a atuação do Botafogo. Alguns erros pontuais aconteceram ali que culminaram nessa derrota. Porém, o time foi bem, o time atacou, pressionou. O time foi muito melhor que o time do Cuiabá, que colocou 2 ônibus lá na área deles, né? E o Walter teve uma noite inspiradíssima, tirando tudo, defendendo até pensamento do time do Botafogo. Uma cabeçada do Chiquinho perfeita para o chão, onde o Walter foi lá no canto e buscou uma saída no Eduardo no primeiro tempo, bem em cima ali do praticamente a queima-roupa, né? O Eduardo perdeu aquele gol, mas também tem o mérito do Walter, que foi muito bem, né? Então o Botafogo ontem fez até uma partida muito boa, melhor do que aquela que nós ganhamos do Cuiabá lá fora, mas futebol é assim, futebol é dessa maneira, futebol é desse jeito. O Botafogo não conseguiu a vitória ontem e se complica no campeonato, né? O Botafogo tem um jogo a menos do que o restante dos participantes, né? Botafogo, Flamengo, Bragantino, Red Bull e Fortaleza tem um jogo a menos, né? Então o Botafogo tem aí hoje um jogo a menos do que o Palmeiras, que está a 6 pontos do Botafogo, né? Então o Palmeiras joga aí quarta-feira de forma dramática a sua liderança contra o Palmeiras no estádio Newton Santos. Espero que o Botafogo tenha um resultado melhor do que foi o resultado de ontem. O Eduardo, o Carlos Eduardo, está muito mal. A diretoria precisa pensar num jogador que faça a mesma posição que ele para o ano que vem, porque o Botafogo não pode ficar refém do Eduardo, que vem fazendo partidas muito ruins, já desde um pouco depois da metade do primeiro turno, o Eduardo vem sumindo em campo, vem fazendo jogos ali muito ruins, né? É um jogador a menos em campo, muitas das vezes
em muitos minutos do jogo, né? O Carlos Eduardo ele não aparece, ele não funciona, né? Ele teve ali uma queda já na época do Castro, com o Bruno Lage, ele sumiu, com o Caçapa ele também não jogou, e agora com o Lúcio Flávio ele continua sendo um jogador nulo, um jogador que não existe, né? Então o Botafogo precisa aí ver aí, no caso, em breve, para o ano que vem, um jogador para a posição dele. Como nós cobrávamos no começo do ano uma sombra para o Tiquinho, nós temos que cobrar também uma sombra para o Eduardo, e até mesmo um jogador que venha para ser titular. Porque o Eduardo hoje é um jogador a menos em campo do Botafogo e no elenco não tem ninguém com as mesmas características do Eduardo para poder cumprir ali aquela função de levar o Botafogo ao ataque, né? Puxar o Botafogo ao ataque. O que aconteceu em 2020, né? Há uma semelhança aí, algo que aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2020, quando o Flamengo acabou sendo campeão. O Inter estava muito bem no campeonato, estava com uma vantagem, estava para ser campeão, porém, um jogo que o Inter perdeu para o Ceará acabou ali com as chances. Não acabou com as chances, né? Porque o Inter jogou a última partida ainda com chance de ser campeão, bastava ganhar do Corinthians, mas o Corinthians complicou muito o jogo para o Inter, né? O Corinthians não deixou o Inter ganhar e o Flamengo, mesmo com a derrota para o São Paulo, acabou sagrando campeão. Mas muita daquela perca daquele título do Inter foi por conta daquele jogo contra o Ceará, que o Inter perdeu e o Inter não podia ter perdido. E hoje nós temos o Botafogo perdendo um jogo para o Cuiabá, onde não poderia ter perdido, né? E faremos um jogo dificílimo na última rodada contra o Fortaleza, uma rodada que eu gostaria de chegar lá já campeão, porque o Fortaleza vai fazer jogo duro. A torcida do Botafogo comprou uma briga com o Fortaleza por causa do adiamento do jogo, foi nas redes sociais do Fortaleza, zoou os caras, falou dos caras, criou-se uma rivalidade entre Botafogo e Fortaleza, onde, por causa desse adiamento desse jogo aí, que o presidente do Fortaleza não concordou, foi a público falar que o Botafogo queria pegar cachorro morto, e a torcida do Botafogo, após a perda do título do Fortaleza para a LDU da Sul-Americana, foi nas redes sociais do Fortaleza para zoar, para falar dos caras. Então, há aí uma rivalidade e o Fortaleza vai na última rodada querer fazer jogo duríssimo com o Botafogo, e o Fortaleza joga em casa, sobre seus domínios, e o Botafogo precisa aí também resolver o campeonato antes desse jogo, que vai ser um jogo muito difícil. O Fortaleza vai estar buscando novamente voltar a uma competição sul-americana e complicou muita coisa aí essa derrota do Botafogo ontem para o Cuiabá. Marlon Freitas e Tietê. Esses caras precisam aprender a chutar a bola. Eles precisam aprender a chutar de fora da área. O Marlon Freitas não acerta um chute no gol. O Tietê chuta colocado, gente. Ninguém vai fazer um gol do meio da área chutando colocado. O Luiz Henrique também tem a mania de chutar colocado. Os jogadores do Botafogo querem chutar colocado, fazer gol bonito. Cara, não adianta, tem que ser pancada, tem que ser chute. O Gabriel Pires, no primeiro chute que ele pegou de frente pro gol, ele obrigou o Walter a fazer uma defesa ali muito difícil. Chute de fora da área, chute de longe, não é chute colocado, é com o peito do pé, com força e com direção. Já há muito tempo eu venho observando o Marlon Freitas. O Marlon Freitas não sabe chutar a bola pro gol. Ele pega muitas oportunidades de frente pro gol, de frente para a área, e não sabe chutar. Ele sempre chuta para fora, por cima do gol, ele nunca acerta o gol. E isso precisa ser treinado. Apesar da queda também de rendimento do Marlon Freitas, ele precisa aprender a chutar. E o Tietê também. O Tietê é o motorzinho do time, o Tietê é o motorzinho do elenco. Ele cria jogadas, ele cria espaço, ele libera as jogadas para o Botafogo, mas ele também não sabe chutar de fora da área. Então isso precisa ser treinado e corrigido pelo Lúcio Flávio. Entendeu? Porque quando o Botafogo pega jogo como esse, como o de ontem, como o do Cuiabá, o Botafogo não tem entrada na área, tem que chutar de fora da área. Mas cadê os caras para chutar? Não tem. Os caras não conseguem chutar gol. Entendeu? Então fica a dica aí pro Lúcio Flávio, pro elenco. Vamos treinar chute, vamos treinar finalização. Senhor Eduardo também. Não pode perder o gol que perdeu ontem. Entendeu? Então o Botafogo foi castigado, mesmo jogando bem, mesmo fazendo uma partida superior ao do Cuiabá, foi castigado com o resultado, com a derrota que ninguém esperava. Ninguém esperava um empate contra o Atlético Paranaense e nem mesmo a derrota de ontem. O Botafogo perdeu 5 pontos em casa, numa reta final de campeonato, e isso pode pesar muito até o final. Existem muitos e muitos assuntos que precisam ser abordados, principalmente o lance do gol do Cuiabá,
Eu ontem tive a impressão de ter sido mão do Pita, né? Dormi com essa certeza de mão, acordei com essa certeza de mão, mas vendo alguns vídeos aí que estão rolando na internet e tal, a gente vê que a bola realmente bate no peito do jogador. Eu não vi essa bola bater no braço do Pita, então gol legal. Falha do Luiz Henrique, que tentou dar uma letra desnecessária na lateral em cima de dois jogadores. O Luiz Henrique estava tendo uma marcação dobrada no momento que ele tentou dar aquela letra completamente aleatória, né? A bola sobra para o jogador do Cuiabá que joga no Pita, entendeu? O Pita parte para cima do Lucas Perry, que poderia até ter driblado o Pita, mas o Lucas Perry tenta dar um chutão e a bola bate no peito do Pita e vai em direção ao gol. E aí o Di Plácido não conseguiu chegar a tempo e o Pita acabou fazendo o gol. Então, esse aí foi uma análise muito rasa do que aconteceu ontem, mas um prejuízo muito enorme que o Botafogo precisa corrigir na quarta-feira contra o time do Palmeiras. Caso o Botafogo perca para o time do Palmeiras, vai ficar muito complicado. O campeonato vai ter mais emoção ainda e o Botafogo vai ter que se virar nos 30 para não perder esse campeonato, porque seria uma vergonha absoluta para sua torcida que não merece, que vem esgotando todos os ingressos, todos os jogos. E o Botafogo não merece que esse elenco faça isso com essa torcida, galera. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Quero te pedir mais uma vez que se inscreva no canal, que dê um like, que compartilhe, que vá lá nos comentários e manda uma mensagem para mim para a gente bater um papo, poder conversar sobre Botafogo. Vamos aguardar o jogo de quarta-feira. Um abraço, um beijo a todos, saudações alvinegras, muito chateado nessa segunda-feira e fui!